Agora sim. Agora nós podemos começar. Vamos começar com uma oração, como a gente sempre faz, agradecendo a Deus por este momento. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Peço para que o Senhor abra o nosso entendimento, para aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para o nosso dia de hoje. O Senhor abençoa o nosso sábado, conduz o nosso sábado, que a gente venha estar atento à Tua voz no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Esse é o maior desafio, Pai, do cristão, conseguir enxergar o Senhor nas coisas simples da vida, Pai. O Senhor nem sempre, Pai, vai estar numa voz de trovão, o Senhor nem sempre vai estar no meio do fogo. Às vezes o Senhor vai falar na bonança de um vento, de uma brisa suave. O Senhor vai falar no silêncio, Papai amado, comunicando a Tua vontade. E nós precisamos estar atentos a isso, Pai. Não podemos estar distraídos, Pai, à Tua voz, à Tua vontade, aquilo que o Senhor quer fazer. Papai querido, nos dá sensibilidade, aumenta o nosso discernimento espiritual, para que a gente possa ter também coragem para nos movimentarmos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Abençoa cada vida que vai ver esse vídeo, Pai, que vai estar com a gente aqui participando desta live ao vivo, que o Senhor possa conduzir cada um deles, abençoando grandemente. Amém? Então vou compartilhar a tela do meu computador com você aí. Tá? Você vai acompanhando aí, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Aí. Eu vou compartilhar aqui com você o texto, nosso texto básico, que tá lá em João 14. A gente vai começar aqui, tá? João 14, 16, 17. Não quero me alongar muito. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas de vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, amado, essa aqui é a promessa que Jesus faz aos seus discípulos antes dele morrer na cruz, antes dele ser levado preso, antes dele passar por toda a assolação que ele passou quando esteve aqui nessa vida. Então aqui a gente já está na finaleira, vamos dizer assim, no ministério de Jesus, nas últimas instruções de Jesus na terra, com os seus discípulos. E ele fala: é necessário que eu vá, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecereis, porque ele habitará convosco e estará em vós. Quando diz habitará convosco e estará em vós, ele está falando sobre a unidade do Espírito que nós temos com o Espírito Santo, que nos conecta a Cristo Jesus, que nos conecta a Deus, tá? Eu já abordei em alguns vídeos sobre esse assunto, tá, pessoal? Então, quando Jesus fala aqui que ele habitaria em nós, não é no nosso corpo físico, é por tabela, mas ele habita no nosso espírito, porque Deus é espírito. Tá? O texto fala isso: Deus é espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente foca na segunda parte do versículo e esquecemos de analisar o primeiro, que fala que Deus é espírito. Logo, se Deus é espírito, ele vai habitar no nosso espírito. Então tudo aquilo que nos conecta a Deus, tudo aquilo que nos conecta ao reino de Deus, ao reino dos céus, está onde? Depositado no nosso espírito. Tudo ocorre por nosso espírito. Se não estiver espírito nesse corpo, a gente cai duro. Ou seja, só tem matéria. A matéria fica no que é da terra e o espírito está conectado com as coisas celestiais, com as coisas de Deus, tá? Então Paulo vai dizer em suas cartas também, acho que em 1 Coríntios ele fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, eu falei isso aí, e de ninguém é discernido. A gente viu isso essa semana no último Batendo com Jesus que eu fiz. Ou seja, o Espírito Santo, ele conduz os filhos. Então ele não deixa que os filhos sejam enganados por o espírito do anticristo, pelo espírito de engano. Isso se chama discernimento espiritual. E quem traz esse discernimento é o Espírito Santo. Com certeza, amados, em algum momento da tua vida você já teve aquela sensação de que você estava entrando numa zona de risco, seja num relacionamento, seja num relacionamento com amigos, com uma pessoa, e você para pensar assim: meu Deus, essa pessoa está agindo dessa forma. Não, é coisa da minha cabeça. Então você acha que a maldade está na forma como você pensa. Não, isso é o discernimento espiritual. Então Jesus, quando esteve no ministério terreno dele, ele conhecia a intenção do coração de cada um dos fariseus, de cada uma pessoa que se aproximava dele. Pode olhar o texto. A gente está fazendo um estudo do livro de Lucas todas as segundas-feiras e a gente viu como que Jesus conhecia a intenção real de cada coração. Tá, amados? Então isso aqui é Bíblia. Então o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Tá conseguindo entender isso? Então sempre que você tem aquela que a gente chama de consciência, né? Sempre que a sua consciência está acusando, acendendo um sinal de alerta, a gente precisa parar, respirar, acalmar e procurar ouvir a voz do Espírito Santo. Procurar ouvir a voz de Deus, porque existem relacionamentos que não é para o teu círculo de amizade, tá? Você precisa limpar o terreno. Deus está te mostrando o risco iminente e a gente não escuta. Então tem lágrimas ouvindo o próprio Deus, tá, amados? Existem
lágrimas que a gente chorou, ou que a gente vai chorar, porque a gente não ouve a voz de Deus. A gente não dá atenção à voz de Deus. A verdade é essa, que a gente ouve, mas não dá atenção. Então a gente, como filhos de Deus, precisamos estar atentos, porque o Espírito da verdade habita dentro de nós, habita no nosso espírito. Conseguiu entender isso? Então, antes de eu entrar na palavra principal, quero abrir aqui Romanos 8, o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 14, vou pegar alguns, diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo aqui ele está usando um outro contexto, tá? Depois que eu li o capítulo inteiro, mas essa doutrina, esse ensino, pegou muito forte no meu coração, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos, esses são os filhos de Deus. Então todo aquele que não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Mas quem é filho de Deus é guiado e conduzido pelo Espírito. Então se você entende a filiação de Deus sobre a tua vida, você precisa estar atento às movimentações espirituais que estão ocorrendo à sua volta, Márcio, tá? Então eu quero entrar na palavra agora, tendo esses dois conceitos: o Espírito Santo habita no nosso espírito e que nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem que ter essas duas verdades intrínsecas no teu entendimento, beleza? Agora vamos entrar no texto que eu quero ministrar com vocês nessa manhã, que está lá em Atos, no capítulo 8, versículo 26 até o 40 aqui, tá? Vamos pegar mais ou menos. Essa história que é muito conhecida é Filipe e o eunuco etíope, tá? Diz assim a palavra do Senhor: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então ele estava vindo aonde? Do templo de Jerusalém, e ele estava vindo de lá para prestar um culto. Então ele estava vindo de lá para adorar, tá? Um etíope, eunuco, tá? Então ele era alguém que cuidava da rainha dos etíopes, beleza? Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então ele estava lendo o texto de Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Amados, os filhos são guiados pelo Espírito. Então o Espírito disse a Filipe. Está entendendo? No 26, o anjo do Senhor falou com Filipe. No 29, o Espírito fala a ele, comunica algo. E diz: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Então presta atenção, o etíope eunuco, ele estava lendo o quê? Ele estava lendo esse trecho de Isaías que diz: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, a quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: então na nossa Bíblia, isso aqui vai estar lá no livro de Isaías, tá? Esse texto. Eu não sei exatamente a referência exata, mas se você procurar referência cruzada, tu pesquisa assim, ó, Atos 8, referência cruzada, do versículo 32, tá? E 33. Aí ele vai te dar o trecho exato de Isaías que vai dar esse contexto, tá? Não sei se está no 58, Isaías 58. Então tu tem que procurar para ver o trecho que o etíope estava lendo aqui, que é onde acontece toda essa narrativa histórica que a gente está vendo aqui. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, a quem contará essa geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto o profeta. Então ele fez uma pergunta: de quem está falando o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então ele não teve a revelação. Então é necessário alguém construído, alguém comissionado para abrir os olhos. Então Jesus abriu os olhos dos discípulos após a sua morte na cruz, ele ressuscita. Ele pode olhar os textos no caminho de Emaús, Lucas 24, a gente vai chegar no nosso estudo nessa parte, tá? Tô dando um spoiler aqui para você. Então Jesus abre os olhos dos discípulos para que eles compreendessem as escrituras. Então alguém comissionado e construído precisa ajudar as pessoas a abrir os olhos e descortinar. E assim vai ocorrendo o ciclo ao longo dos séculos, ao passar do tempo. Então Filipe era alguém comissionado por Deus, era um evangelista e um diácono. Então Filipe cumpria esses dois papéis no contexto da igreja, tá? E Filipe, ele abre os olhos do etíope, porque ele não estava conseguindo ter a revelação do texto. Então ele está falando, o profeta está falando de si mesmo
ou está falando de outra pessoa? E Filipe disse, abrindo a boca, começando nesta palavra de Isaías, lhe anunciou o quê? A Jesus. Então Filipe foi construindo, apesar de não estar descrito aqui no texto de Atos, Filipe foi construindo e mapeando até chegar em Jesus Cristo, trazendo a revelação do Filho de Deus. Então ele faz uma mensagem evangelística, ensinando o contexto de salvação, partindo de Isaías. Está vendo a construção que Filipe tem no seu espírito? Era alguém que entendia as escrituras, amados. Então, para você atuar ministerialmente, é necessário você ter construção. É necessário você ter sido construído e preparado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir o seu chamado. Então, Filipe, a partir de um texto de Isaías, se fosse um livro a partir de Gênesis, Filipe ia chegar em Cristo Jesus da mesma forma. Então, alguém que é construído em Deus, ele consegue chegar em Cristo partindo de qualquer ponto da Bíblia, partindo de qualquer texto da Bíblia, seja de Esté, seja de Gênesis, Êxodo, Apocalipse, ele consegue chegar em Cristo Jesus. Isso se chama maturidade, construção no Espírito. E você precisa chegar nessa estatura perfeita que Paulo fala, que todos devem chegar, todos os cristãos precisam chegar nesse nível de maturidade, a qual nós vemos aqui Filipe chegando. Então, Filipe era alguém construído, que entendia o plano de salvação e o plano de redenção. Nós não podemos nos movimentar despreparados. Se você não entende o plano de salvação e redenção, como você quer pregar às pessoas, como você quer levar as boas novas do Evangelho, você precisa compreender quem Cristo era, quem Cristo Jesus foi, quem Ele é hoje, que Ele reina, para você levar essa verdade, essa salvação às demais pessoas, amados. Você está entendendo a responsabilidade que um cristão carrega? Você está entendendo a responsabilidade? Então, quando você não se prepara, você está sendo negligente com aquilo que Jesus deixou para você como missão. Em Mateus 28, 18, ele vai falar, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas ele estava falando para os discípulos, pessoas que foram preparadas por 3 anos e meio, e ainda assim precisavam lapidar alguns pontos, lapidar em algumas coisas. Você está entendendo? Ou seja, é necessário construção, e tem muita gente que negligencia a construção e tem mandado para o campo, tem mandado pessoas despreparadas para atuar ministerialmente. O que tem acontecido? Essas pessoas têm sofrido, essas pessoas têm feito pessoas sofrerem, ao invés de gerarem vida, estão gerando morte num lugar, num ambiente onde era para serem vida abundante, estão tornando num lugar e um ambiente de escassez espiritual. Amém? Então Filipe, ele começa a abrir a mente do etíope eunuco e ele traz a revelação de quem Cristo era. Ele apresenta o plano de salvação a esse etíope, a esse gentil. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Tá? Então aqui o batismo que ele está citando é o batismo de João, não é o batismo que serve para a salvação, porque o batismo de salvação é o batismo do Espírito, que é o que ocorre por intermédio de Cristo Jesus. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. Então ele não dá um balde de água fria no etíope. Ele pega naquilo que ele entendeu, naquilo que Filipe abriu para ele naquele momento, rápido. Ele explica o plano de salvação, só que ele batiza o etíope no batismo de João, que era o batismo que estava preparando o caminho para o Senhor, ou seja, o batismo da antiga aliança, não da nova. Tá? Guarda isso no teu coração. Mas ele não está com um balde de água fria. A partir do entendimento e da fé do etíope que foi gerada através daquela ministração de Filipe, ele batiza aquele rapaz, o etíope, nas águas, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Guarda isso. O Espírito arrebata Filipe daquele cenário. Amados, mergulha comigo nesse texto e olha essa cena. Então o Espírito tirou Filipe, ele foi transfigurado, transladado, tá vendo? E não viu mais o eunuco. E feliz, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesaré. Amado, Filipe era um evangelista em ação, um evangelista ativado. Então ele foi guiado e conduzido pelo Espírito. Então a partir do momento que ele batiza o eunuco, ele é transportado de um lugar e já aparece em outra cidade. Olha isso. Isso é muito profundo, isso é poderoso, estar reservado a nós também como filhos de Deus. Nós não só alcançamos esse nível ainda, que Filipe chegou porque a gente ainda não compreendeu certas coisas, porque nós não alcançamos uma maturidade ainda necessária para vivermos essa essência de poder do Espírito, porque isso está reservado a nós também. Eu trabalhei isso aí com um grupo na semana passada, sobre isso, sobre a plenitude do reino de Deus, a plenitude do Espírito que está reservado aos filhos, aos herdeiros. Tá? Então, só para você entender o contexto total de Atos 8, Filipe, ele inicia um movimento em Samaria. Samaria toda vai aceitando a Jesus, aceita o plano de salvação, começa a se converter, mas a Bíblia fala que nenhum deles recebeu o Espírito Santo. Então os apóstolos vêm e começam a orar e interceder por eles, impondo as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. No meio de todo esse movimento espiritual que iniciou em Samaria, Deus dá uma direção a Filipe.
Ele conduz Filipe para salvar uma única alma. Agora você imagina Filipe analisando, Senhor, não, aqui tá bom. Aqui está tendo um movimento espiritual. Aqui eu comecei algo, eu sou reconhecido por ser um desbravador nessa cidade, por ter começado um movimento nessa cidade. Deus, por intermédio do seu Espírito, conduz a Filipe, tira ele desse movimento espiritual que estava ocorrendo em Samaria e conduz ele em outra direção, porque os filhos são guiados pelo Espírito, amados. Então nem sempre Deus vai te conduzir ao lugar onde está maiores movimentações espirituais. Nem sempre Deus vai te conduzir a igrejas que estão abarrotadas de pessoas. Nem sempre Deus vai te conduzir para igrejas que estão cheias de empresários. Às vezes Deus vai te mandar para uma igreja de bairro para começar uma missão naquele lugar. E os filhos são guiados pelo Espírito. Os filhos precisam ouvir a voz do Espírito, porque nem sempre vai condizer com aquilo que nós queremos viver no nosso plano físico, nem sempre vai condizer com aquilo que é melhor para nós. Mas os filhos que são obedientes, a palavra de Deus vai falar, aqueles que me amam, obedecem às minhas palavras. Então, se você ama o Senhor, você vai seguir a direção que o Espírito Santo tem te levado, amados. Não é para ter lógica humana, é para ser algo ilógico. Se o Filipe não tivesse atento à voz do Espírito, o etíope estaria talvez fadado a viver a eternidade no inferno, porque não conheceria o plano de salvação. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito forte, isso é uma palavra que serve para mim também. Nós precisamos estar atentos à movimentação do Espírito Santo de Deus, amados. Nós precisamos dar ouvidos ao Espírito da verdade, não podemos ser obstinados de coração, precisamos obedecer. Hoje existem coisas que colocariam muito mais dinheiro no meu bolso, caminhos que me trariam uma prosperidade momentânea, colocariam riquezas, bens materiais, mas por uma obediência a Deus, por ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Estamos nessa trajetória que muitas das vezes não conseguimos enxergar os frutos momentâneos, mas eu sei que a semente da palavra está sendo lançada no coração e vidas serão alcançadas por esta mensagem, mas isso é o que importa. Por mais que isso não esteja me trazendo liberdade financeira, por mais que isso não esteja trazendo o recurso que talvez eu gostaria, talvez que não esteja alinhado com aquilo que eu planejei no meu coração, mas os filhos são guiados pelo Espírito e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Vai ter momento que Deus vai mandar você para sua casa, ficar quieta na sua casa. Vai ter momento que Deus vai mandar você dar atenção à sua família, ao seu lar, e você está cumprindo um ministério quando você faz esse cuidado com Deus, porque Deus está em todas as coisas. Deus não está somente dentro de 4 paredes de uma igreja. E a gente tem procurado e temos ministrado isso nos nossos dias, amados. Então fica atento nisso. Amém? Que Deus possa ministrar o teu coração, que Deus possa ministrar a tua vida no dia de hoje. Tá? E para encerrar essa live, eu quero compartilhar um vídeo que Deus falou muito forte. E foi justamente esse vídeo que eu vi várias vezes, já chorei várias vezes. Esse vídeo falou muito forte no meu coração, amados. Eu quero compartilhar com você. Eu vou passar ele, vou ver se eu passo ele 2 vezes. Vou passar uma vez e você bota no comentário se você entendeu. Senão eu passo de novo, porque ele é um pouquinho rápido. Eu aumentei a legenda dele para ficar melhor para ver. Mas nem todo mundo consegue acompanhar a legenda, tá? De primeira. Mas eu quero que você veja uma prova viva, real dos nossos dias, algo contemporâneo, de que os filhos são guiados pelo Espírito, tá? Eu vou botar o vídeo para você aí agora. Acompanha esse testemunho, amados. O quão forte é esse testemunho. Olha aí. Before I pull up to the gas station, I get this word from God. Hey, help somebody at the gas station today because I want to show you who I am and how much I'm leading you right now. I pull up to this gas station and I see this car right here. And I sit here and I'm pumping my gas and I'm here for 10 minutes and nobody comes to the car. So I go inside and I see this really nice woman checking out. And I looked right at her and I said, that's who I'm supposed to help. And as I'm checking out, I look out the window and I see that lady going to that car. It wasn't someone that I thought may be in need. It was just someone that I knew God wanted me to talk to today. Hey, I just wanted to pay for your gas today. I felt like God wanted me to do that for you today. And it was kind of ironic because when I pulled up, I saw your car and I was like, that's who I'm supposed to help today. And then I walked inside and I saw you and I was like, I bet that's the lady that I'm supposed to help today. Aww. I'm sorry. It's okay. God sent you to me. He did. Why do you say This that? is God. Oh my gosh, are you? I'm having such a hard time. Oh, I'm so Somebody sorry. just stole from me. Did they really? And people just been taking. And I'm a nice person. I help anybody. I try to help people and I do things for people, you know. And I ask God why.
God sees you, and that's why He sent me to you. Oh my gosh. Oh my God. He always sends somebody to me when I need them. That's so true. And I've been needing somebody so much. I don't have no friends. I don't talk to people because people are just not the same people anymore. Yeah. Oh, you just don't know. You just don't know. Oh my God, I don't even know why I came in this gas. Me either. Like, But he knew I needed a message. yeah, He did. Here's a message. I You believe stopped that. me. No, you stopped me in my tracks because I was getting ready to be destructive, and I don't want to be. And you stopped me. Thank you. You're so welcome. Amém, amados? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender o que estava nesse filme? Foi algo muito forte. Eu sempre me emociono quando vejo. Aqui a gente viu um testemunho de alguém que realmente parou para ouvir a voz de Deus. E hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso mundo, às vezes a gente não para ouvir. Esse rapaz, ele ficou 10 minutos no posto, observando, e Deus falou que ele deveria ajudar alguém naquele dia, que ele queria se mostrar a ele. Deus queria se mostrar àquele rapaz. Então ele para no posto, e ele fica ali por 10 minutos observando, e Deus falou que ele ajudaria alguém naquele posto. E ele não via ninguém chegar. Até que aquela senhora desceu e chamou a atenção dele. E ele olha para aquela senhora, como você pôde ver ali no texto, e ele fala assim, ela não parecia ser alguém que precisava de ajuda. Realmente ela não chegou chorando, chegou estabilizada. Então, mas você precisa estar atento à voz do Espírito Santo para o seu dia a dia. Simplesmente se acalmar, sabe? Dar atenção ao que é a voz do Espírito. A Bíblia fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O nosso pastor é Cristo Jesus, nosso bom pastor, amados. E eu me lembrei agora de um testemunho que eu quero contar antes de encerrar. A tela também aqui travou, eu vou ter que esperar ela destravar. É um testemunho que eu ouvi, que aconteceu comigo na igreja. Uma vez estava tendo um movimento que eles faziam lá na igreja, que era tipo um corredor profético, que eles chamavam, né, onde as pessoas iam passando, impondo mão. E eu estava mais retraído, eu estava mais para a retaguarda observando tudo aquilo. E de repente passou uma menina, tá? Uma jovem, ela passou com a cabeça meio baixa. No rosto dela não tinha uma expressão de tristeza, não tinha. Era uma pessoa normal. E ela estava passando pelo corredor. E na hora me veio em forma de pensamento assim, ó, ministra de louvor. Desse jeito. E eu fiquei observando, e eu falei, caramba, isso aqui pode ser coisa da minha cabeça. E do nada começou a me vir uma impulsão de falar aquilo para ela. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para ela? Não tem como eu falar isso. Porque ela vai me achar que eu sou louco. Tá, e eu vi ela passando no corredor. E eu fui até aquela menina meio receoso, com aquele frio na barriga. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra ela? E eu fui acompanhando, e quando ela sentou no banco, chegou e ficou em pé no banco, eu fui até ela e falei assim, olha, eu não sei se vai fazer sentido pra você, mas eu quero entregar algo de Deus pra tua vida. Falei bem assim. Quando você tava passando ali no corredor, Deus falava comigo assim, ministra de louvor. Amados, quando eu falei essa palavra, aquela menina, ela caiu de joelhos chorando muito, compulsivamente. E ela começou a glorificar Deus, ela começou a falar em outras línguas, sabe? E quando ela começou a falar em outros mistérios, a revelação veio por completo. E eu comecei a entregar tudo aquilo que Deus estava me ministrando naquela hora, a impressão que eu tive no meu espírito. Então, Deus começou a falar para aquela menina que não adiantava ela se esconder, não adiantava ela fugir do chamado que Deus tinha sobre a vida dela, e faz tempo, isso tem mais de 2 anos atrás. Me veio agora, lembrei agora, não tinha nem preparado isso, me veio agora. E eu quero compartilhar com você. E eu comecei a entregar tudo para ela, sabe, eu fui cheio do Espírito naquele momento, eu senti uma presença de Deus tão forte, minha consciência despertou para aquilo que Deus estava fazendo, sabe, amados? E aquilo foi tão bom, aquela experiência, e foi a primeira vez que Deus me usou dessa forma para falar com alguém, entregar algo para alguém, uma mensagem de Deus para alguém. O que eu aprendo com isso? A gente precisa dar o primeiro passo. Quando você está com aquele pensamento assim, isso só pode ser coisa da minha cabeça. Quando você está... Before I pull up to the gas station, I get this word from God. Hey, help somebody at the gas station today because I want to show you who I am and how much I'm leading you right now. I pull up to this gas station and I see this car right here. And I sit here and I'm pumping my gas and I'm here for 10 minutes and nobody comes to the car. So I go inside and I see this really nice woman checking out. And I looked right at her and I said, that's who I'm supposed to help.
And as I'm checking out, I look out the window and I see that lady going to that car. It wasn't someone that I... Amados, deixa eu terminar o testemunho aqui. Se soubesse aqui, eu vou ter que ver aqui, tá dando pane aqui esse aplicativo. Ele trava do nada, eu não consigo mexer em nada. Tá, vou ter que ver o que é isso aqui depois. Então, continuando o testemunho. Então, se eu não tivesse dado aquele primeiro passo naquela direção que Deus me deu, eu não teria tido a revelação completa daquilo que Ele tinha ministrado. Tá entendendo? Então, fique atento naquilo que o Senhor fala com você. Eu sou alguém que tem muito temor de Deus para entregar algo para alguém. Eu sempre peço a Deus para me confirmar no meu coração. Geralmente aquilo ali fica como um sentimento insistivo, sabe? E às vezes são coisas que não fazem sentido. Entende? Então, é necessário você ter uma vida de constante oração com o Espírito Santo de Deus. Constante comunhão, porque foi isso que Jesus estabeleceu. Jesus, antes de você ser enviado para pregar, primeiro você tem que estabelecer um lugar de relacionamento, tá? Jesus morreu na cruz para restabelecer esse lugar. Estou te afirmando isso. Depois eu vou fazer uma live falando só sobre isso, tá? Então, quando você tá com o teu relacionamento apurado com Deus em dia, você fica mais sensível à voz do Espírito. E isso aí que é o segredo da coisa, vamos dizer assim. Tá, amados? Então, fica atento no que Deus está falando para você, no seu ordinário, nas coisas simples da vida, beleza? Então, eu vou encerrar esse vídeo agora para não ficar muito extenso, já passou uns 20 e poucos minutos, tá? Então, até o próximo Mateando com Jesus, e é isso que eu queria compartilhar com você. Os filhos são guiados pelo Espírito. E eu vou fazer um Reels tão forte que esse vídeo falou comigo, eu vou fazer um Reels, um short, sobre esse vídeo, compartilhando com mais pessoas, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá? Compartilhe essa live, transmita mais para os seus amigos, fale você mesmo, ministre as pessoas, movimente-se dentro do corpo de Deus, dentro do corpo de Cristo. Amém, amados? Deus te abençoe e até a próxima.